Esse é o protagonista dessa nova história, chamado Qin Shen, um órfão que desde pequeno foi criado pelo Sr. Lin, e por esse motivo, as pessoas da mansão sempre desprezavam ele e queriam expulsá-lo de lá. Ele não sabia o porquê, mas o Sr. Lin instruiu o jovem protagonista a casar com sua neta, porém ela sempre desprezou ele. Nos 3 anos de casamento, ela não somente nunca deixou ele tocar nela, como também mal falava com ele. Há alguns dias atrás, as irmãs Lin conspiraram contra nosso protagonista, e elas usaram a desculpa de que ele tinha assediado sua cunhada para poder expulsá-lo da família Lin. Além disso, até mesmo chamaram várias pessoas para poder espancar Qin Shen, deixando ele completamente no chão e inconsciente logo depois da surra que ele levou. No entanto, essa também foi uma oportunidade para que ele despertasse de uma vez por todas. Esse dragão em particular que estamos vendo atualmente, estava de frente ao nosso protagonista, provavelmente em sua mente ou alguma coisa parecida com isso. No momento que ele ouviu alguém falar com ele, começou a se perguntar quem era que estava dizendo aquelas coisas, e o dragão dizia a ele que mesmo ele sendo filho de um dragão, ele realmente estava vivendo uma vida miserável, afirmando em seguida que o jovem protagonista estava sendo uma completa vergonha. Qin Shen então perguntou quem era aquele que estava dirigindo aquelas palavras para ele, e dessa vez temos um cenário diferenciado, onde um ser misterioso estava sobre um monte de caveiras. Esse ser dizia ao nosso protagonista que, se ele tivesse tido outros filhos, jamais entregaria a herança dele para ele. Nesse momento, Qin Shen pensou que essa pessoa, na verdade, poderia ser o seu pai, mas digamos que ele acabou não tendo uma resposta agora. Esse homem suspeito que antes estava em cima do Morro de Caveiras, diz que o jovem protagonista herdaria sua linhagem a partir de agora, mas ele esperava que Qin Shen não o decepcionasse no futuro. Pelo visto, esse homem entregou um tipo de poder para o jovem protagonista, e no momento em que ele abraçou aquela esfera de luz, a força dentro dele começou a emanar por completo, se tornando assim uma nova pessoa. Quando o jovem Qin estava acordando, alguém comenta com uma senhorita que ele pelo visto tinha acordado, mas a única coisa que ele se perguntava era onde ele estava. A jovem senhorita comenta que ele estava gravemente ferido, portanto, era melhor que ele não se levantasse por um tempo, e o médico logo chegaria para poder ver ele. Vemos atualmente que ele realmente estava bem machucado, e nos pensamentos dele, ele dizia algo sobre as escrituras sagradas da medicina, a arte secreta de cultivação imortal, arte misteriosa do mundo e etc. E se pergunta se ele realmente era filho de um dragão que acabou de herdar sua linhagem, e também o que estava acontecendo ali. Alguém avisa para essa jovem senhorita Su que o doutor havia acabado de chegar, e ela comenta que agora que o médico chegou ela vai indo embora, e ele poderia sair quando seus ferimentos estivessem curados. Porém, não era para ele ficar muito tempo ali também. Com tamanha gentileza em sua frente, o jovem protagonista apenas agradeceu a essa divina dama por salvar sua vida. Em seguida, ele perguntou para ela como ela se chamava, e se apresentou como Qin Shen, e com certeza ele iria pagar por esse favor que ela tinha feito por ele no futuro. No momento que ela percebeu que suas feridas não estavam mais ali, e tinham sido todas completamente curadas, ela acabou ficando intrigada com aquilo. Porém, logo tentou disfarçar, e disse que ele não precisava saber o nome dela, sem contar que de acordo com ela tinha salvo ele somente por causa de seu avô. No momento que ele ouviu o que ela tinha dito, ele quis saber mais detalhes sobre isso, e ela revela que o avô dela tinha uma doença terminal e o doutor já havia lhe dado um prazo final, e ela esperava que todo esse tipo de boa ação pudesse dar a ele alguns dias a mais de vida. O jovem protagonista comenta em seguida que sabia um pouco de medicina, e perguntou se poderia ver a condição dele em seguida. Inicialmente ela não acreditou muito no que ele havia dito, e temos um corte exatamente para onde o avô da jovem dama estava. O médico dizia a ele que havia um pequeno dano mental e deficiência de Qi Yang, e se ele tomasse 9 doses do medicamento que ele estava dando atualmente para ele, seria mais do que o suficiente. Mas de repente nosso protagonista chega, perguntando se era realmente assim, e diz que o senhor realmente tinha um leve escurecimento em sua fronte, que se não tratar a tempo, sua vida realmente poderia ficar em perigo. E a divina dama diz a ele para que ele não falasse besteira, e perguntou também como que seu avô iria tratar esse tipo de coisa. O médico desmascarado perguntou então o que o jovem Qin Shen sabia, e esse médico se autodenominava um famoso doutor gênio Li de Kyoto, e o pirralho em sua frente estava apenas se achando demais. O médico ainda disse na maior arrogância, que se ele dissesse que senhor não tinha nada, então é impossível que ele tenha realmente algo. Qin, após ouvir isso, perguntou se por acaso o senhor realmente tiver alguma coisa, se o médico iria assumir a responsabilidade disso. Inicialmente um silêncio ficou no ar por um tempo, e logo depois ele assumiu que sim, e aparentemente esse médico nunca havia cometido um erro antes em sua profissão. Mas logo que ele disse isso, o velho começou a tossir repentinamente, e a situação dele não era nada boa, tanto que a jovem bela dama perguntou o que estava acontecendo, já que ele tinha dito que não iria acontecer nada. Ele diz em seguida que também não sabia, mas o velho parecia bem até há pouco tempo, e não estava acreditando que aquilo estava acontecendo.
Mas a senhorita Su não queria saber disso, e perguntou o que ele estava fazendo parado, e era para ele ligar para a ambulância imediatamente. Porém, o protagonista disse logo em seguida que não dava mais tempo, e o corpo do senhor não iria aguentar tanto tempo assim, então agora só restava a eles fazer uma aposta. Com lágrimas em seus olhos, a divina dama dizia que se ele pudesse salvar seu avô, a família Su com certeza iria se lembrar desse favor, e pelo visto ela não queria perder seu velho por nada nesse mundo. Imediatamente após tocar na testa do avô da divina donzela, ele começou a usar seu poder para poder tentar curar o senhor, mesmo que por um tempo até ele achar uma solução definitiva. Ele dizia que se as pessoas boas não tiverem nenhuma compensação, então as pessoas ficaram ainda mais relutantes em serem gentis, e por isso ele tinha que salvar o ancião Su. Inicialmente o jovem protagonista estava tendo um pouco de dificuldade, até que repentinamente um poder do dragão foi invocado, e esse dragão estava exatamente sobre a cabeça do velho. Depois que o tratamento do jovem Qin Shen finalmente havia sido finalizado, a jovem dama perguntou se seu avô estava bem, e o doutor diante se perguntava apenas o que o protagonista havia feito. Pelo visto ele acabou ficando bem cansado depois disso, e o velho dizia que aquele favor acabou de fazer com que ele, o senhor, ficasse muito grato a ele e nunca ele iria se esquecer do que o jovem Qin Shen fez por ele, perguntando em seguida o que ele desejava dele, mas ele responde que não queria nada. Isso porque se não fosse pela jovem princesa angelical, que tinha resgatado ele das ruas, com certeza ele poderia estar morto em uma hora dessas. A deusa desse Manhua deu um lindo sorriso após ouvir o que o protagonista tinha dito, e ela diz que isso tinha sido somente uma questão de consciência, e se fosse outra pessoa, ela salvaria do mesmo jeito. Como antes ela não havia se apresentado para ele, ela finalmente decidiu se apresentar, e seu nome é Suvan, ou mais precisamente, Divina Dama, Deusa Suprema, Beleza Inestimável, e outras coisas positivas também. E se ela se lembrava bem, o nome do protagonista era Qin Shen, perguntando se ela tinha acertado. Ele responde que sim, e ficava bem feliz em conhecer ela, novamente agradecendo por salvar a vida dele. Porém, nos pensamentos dele, ele pensava que ela era realmente legal, e ele tinha dito seu nome somente uma vez para ela, porém ela ainda se lembrava dele, nem se comparando com as irmãs da família Lin. Ela perguntou para ele quantos anos mais o avô dela iria viver, e o velho responde que a vida e a morte eram coisas do destino, e eles não deveriam ser tão gananciosos assim. Sendo assim, era melhor que eles não falassem sobre isso naquele dia, e ele iria pedir que preparem um jantar especial, portanto, era para que o jovem protagonista ficasse com eles para o jantar. Ele responde que estava todo sujo, então era melhor ele ficar de fora dessa, e repentinamente o celular dele acabou tocando. Quando ele vê o que era uma mensagem de Lin, aparentemente esposa dele, e dizia que ele realmente tinha a tenacidade de uma barata, já que nem mesmo com várias pessoas ela ainda conseguiu acabar com ele. Sendo assim, era melhor ele voltar agora caso ele não quisesse que nada pior realmente acontecesse. Com um olhar de tristeza na face do jovem bom rapaz, vemos ele se perguntando como que ele iria resolver aquele problema todo. Depois disso, ele diz ao senhor e à senhorita Su que ele tinha alguns assuntos para resolver, por isso já estava indo. E após resolver alguns problemas em mãos, ele iria voltar para poder terminar de curar o velho. A bela divindade acabou se oferecendo para levar ele em seu compromisso depois disso, e pelo visto ela era bem de vida, já que dirigia um ótimo carro esportivo. O senhor então diz em seguida para um de seus seguranças, que já que aquilo estava relacionado ao futuro da família Su, eles tinham que ter cuidado, e era para ele investigar tudo sobre o passado do jovem protagonista. Qin Shen tinha finalmente chegado em seu destino para tentar resolver as coisas, e a escória humana, que era sua esposa, perguntava onde foi que ele tinha se escondido esse tempo todo. Ele nem teve tempo de responder a pergunta dessa mal-amada, que disse em seguida a ele que não estava com vontade de ouvir as histórias dele, e já que ele iria deixar a família Lin muito em breve, era para ele assinar logo o acordo do divórcio. Seguido disso, essa cobra disse que aproveitaria aquela oportunidade para poder apresentar uma pessoa para Qin, e aquele era o Sr. Yang do grupo Shanshu e futuro marido dela, e perguntou para o jovem protagonista se ele pensava que ela tinha colocado chifres nele, e diz ainda que ela nunca havia considerado Qin marido dela, então aquilo não contava como traição. Esse é o tipo de pessoa que merece ser deletada da história da maneira mais cruel possível, mas infelizmente eu não sou o escritor desse manhwa, do contrário, eu faria com que essa lavagem de porco tivesse um fim bem agradável. Qin respondeu a Medusa dizendo que aquilo realmente não contava, e ainda diz que serviu a ela por 3 anos inteiros, porém ela nunca sequer tratou ele como ser humano, e alguns relacionamentos deveriam ser rompidos há muito tempo. Ela pergunta o que foi que ele quis dizer com isso, e ainda diz que servir a ela foi uma honra para ele,
e era para ele assinar logo os papéis e sumir dali imediatamente. Ele realmente assinou, e jogou o papel do divórcio na face da víbora traiçoeira, e diz que a partir daquele dia, ele não tinha mais nada a ver com a família Lin. Já saindo do local, ela perguntou o que ele estava fazendo, e se ele realmente se considerava uma pessoa. De repente, alguém chamou pelo nosso protagonista, e era justamente a Divina Dama, e ele perguntou se ela não tinha ido embora ainda. Ele pediu desculpas logo em seguida, pois não sabia que ela estava ali esperando por ele. Porém, ela disse que estava tudo bem, já que também tinha recebido uma ligação repentina, e o avô dela estava procurando por ele. Sendo assim, era melhor que eles fossem até ele. Quando a Resto de Porco viu quão linda aquela jovem dama era, a inveja bateu na face dela, e o futuro chifrudo se perguntava como que ele tinha conhecido uma mulher como ela, e ela com certeza era algum tipo de atriz ou algo assim. O segurança comenta que já havia investigado o passado do jovem protagonista, e ele era um órfão que o patriarca da família Lin decidiu cuidar até agora, e até se tornou seu genro. Aparentemente, o velho nunca tinha ouvido falar nessa família antes, significando assim que Lin, na verdade, não tinha antecedentes. Descobrimos também que nos últimos anos, ele tinha lavado pratos e cozinhado na família Lin, então ele não tinha experiência alguma em medicina. O velho pensou que talvez a jovem dama estivesse esperando muito do jovem rapaz, já que ele tinha apenas colocado a mão na testa do velho, e pensou também que ele poderia ter tido apenas sorte, e achou inclusive melhor ligar para o Dr. Sam. No momento que ele e a Divina Dama estavam em um lugar diferente, ele pediu desculpas já que ainda tinha que preparar algumas coisas, e quando estiver tudo pronto, eles iriam ir até o avô dela. Ela então deixa ele sozinho, e diz que se ele precisasse de alguma coisa, bastava que ele chamasse alguém. No momento que ele finalmente fechou a porta, ele não estava acreditando que tinha acabado de receber uma herança, e se perguntou como ele iria curar a doença do avô de alguém como se fosse nada, perguntando a si mesmo em seguida de onde vinha tanta confiança que ele tinha em si de repente. Depois disso, ele começou a meditar naquele quarto, e vemos que aquelas habilidades medicinais realmente eram impressionantes, porém a eficácia estava relacionada ao seu poder espiritual. No momento que ele avistou um livro específico, ele pensa que se ele for sobre alquimia, talvez ele tivesse tempo para poder salvar o velho. Depois disso, ele pediu para uma das empregadas que preparasse alguns itens para ele, e ele também precisava de um pote. O velho, reunido com o Dr. Sam, perguntava se realmente não tinha mais salvação para ele, e o doutor disse que se ele fosse 10 anos mais jovem, poderia receber um transplante, porém atualmente o corpo do velho não aguentaria tais mudanças. A jovem Divina Dama perguntou o que ele achava de ela ligar para Qin Shen, para tentar assim ver ele. Isso porque eles tinham que tentar todos os meios possíveis, e enquanto tivesse esperança, eles deveriam tentar. O senhor comenta que aquela era a vontade do céu, independentemente de ser uma bênção ou desastre. A única coisa que ele lamentava era por ela, por não encontrar um bom parceiro ainda. No instante que o senhor terminou de dizer aquelas palavras, o jovem protagonista apareceu com um tipo de pílula macabra, e era para o senhor experimentar aquilo. O doutor acabou ficando sem reação ao ver aquilo, isso porque o cheiro estava com um cheiro completamente horrível, e até o senhor estava com um olhar de quem estava morrendo de medo. Qin Shen disse em seguida que aquela era uma pílula feita de ervas medicinais chinesas, e era a primeira vez que ele fazia aquilo também, por isso a técnica dele não era muito boa. Porém, aquilo realmente poderia ser capaz de curar a doença do senhor. O doutor arrogante então perguntou se ele pensava que era Buda por acaso ou alguma outra divindade, mas ele responde que não era bem assim. Embora algumas coisas possam parecer horríveis, elas podem ter efeitos milagrosos, sem falar que agora eles não tinham mais escolha, e tinham que tentar todas as maneiras possíveis para salvar o senhor. A jovem até tentou convencer o velho em seguida a tomar aquilo, e ele dizia que aquela coisa cheirava muito mal, achando que seria impossível para ele aguentar uma coisa como aquela. O doutor diz que era verdade que aquela pílula era feita de ervas medicinais chinesas puras e não era prejudicial ao corpo. Porém, se ela realmente pudesse curar a doença do Sr. Su, então ele, como médico, pediria desculpas para o jovem protagonista e o chamaria de mestre. E Qin disse para que ele não esquecesse o que ele tinha acabado de dizer, já que aquilo não iria fazer mal para o velho. Então ele se arriscou a tentar tomar aquela pílula, e quando ele estava prestes a tomá-la, o doutor comenta que o estranho é aquela estranha coisa preta realmente poder curar alguma coisa. Assim que a pílula desceu pela garganta do senhor, ele sentiu uma sensação completamente fora do comum, tão confortável quanto a brisa da primavera, e era como aqueles anos de paixão ardente que ele sentia quando era mais jovem, sentindo um sentimento em seguida que ele jamais havia sentido em toda a sua vida até o momento, e era uma energia incontrolável praticamente.
A jovem dama perguntou como que o senhor estava, e o médium pensava que aquilo era realmente impossível de estar acontecendo. Isso porque o corpo do senhor Su não estava apenas mostrando sinais de melhoria, mas até sinais de rejuvenescimento. E graças a essa melhora toda, o velho estava pronto para um transplante finalmente. Tanto que o médico, após ver aquilo, perguntou que tipo de medicamento era aquele. E ele responde que aquilo era um segredo comercial. O velho se levantou para poder cumprimentar o nosso protagonista, e ele disse que o jovem rapaz era seu benfeitor. Portanto, a partir daquele dia, aquela casa era do jovem protagonista, porém ele não queria aceitar inicialmente, pois era muito caro. Mas no instante que o senhor perguntou se a vida dele não valia uma casa, finalmente o jovem protagonista acabou aceitando. Eles estavam de frente para a casa que ele tinha acabado de ganhar, e o rapaz comenta que realmente aquilo foi como um sonho. Mas digamos que o sonho acabou virando um pesadelo, já que o resto de inseto apareceu perguntando por que ele estava tão obcecado, já que eles já tinham se divorciado. E perguntou em seguida por que o jovem protagonista ainda estava seguindo ela, e diz que aquele não era um lugar que Qin Shen realmente poderia ir. Depois disso, ele diz que morava ali, e eles começaram a zombar do protagonista, já que fazia pouco tempo que eles não se viam e realmente ele tinha ficado bem engraçado de repente. O projeto de zumbi diz em seguida que vangloriar-se era algo para o qual você não precisa de dinheiro, e disse para uma pessoa que estava ali dizer um oi para o jovem protagonista. Esse cara comenta que mesmo em um momento tão crítico, ele ainda estava grudado em uma mulher, e queria ver quantos golpes o protagonista iria conseguir suportar. Mas digamos que no momento que ele viu a senhorita Su, ele parecia mais um gatinho acuado e com medo. Ela disse em seguida que não coube a ele chegar ao cargo que ele tinha hoje, porém perguntou como que ele tinha conhecido amigos tão incompetentes daquele jeito, e comenta em seguida que não queria mais ver eles ali. Depois disso, ele imediatamente pediu desculpas para a deusa suprema, e não era para ela se preocupar, pois ele daria um fim nos dois em breve. Quem apanhou no final foi justamente a Medusa Acabada, isso porque aparentemente ela era cega demais para ver quem era a senhorita Su realmente, e enquanto a escória apanhava, o anjo de nossas vidas saía com o jovem protagonista. O zumbi ambulante perguntou então do que o cara tinha tanto medo assim, e se ela não era apenas uma simples mulher, perguntando em seguida quão poderosa ela podia ser. Ele responde de volta perguntando que aquele projeto de gado sabia, e ela era a senhorita Su da família Su de Bin Shen. Depois disso, vemos a divina deusa provando a comida do protagonista, e ela dizia que a comida que ele fazia era realmente saborosa, e era melhor até mesmo do que a comida do cozinheiro da casa dela. Além disso, a jovem dama comenta que com um belo corpo como o do protagonista, ela realmente não entendia como que a ex dele quis se divorciar dele. Isso porque além de saber cozinhar, o jovem rapaz era humilde e bem atraente também. Ele responde que sua ex, na verdade, sequer deixou ele tocar nela, e nem ela tocava nele também. E digamos que essa jovem dama acabou ficando impressionada com isso, e pensou logo em seguida que talvez ela tivesse uma chance com o nosso protagonista. Além de ser uma divindade, essa guria consegue ser a mais fofa também. Não dá para negar, essa com certeza superou todas as garotas dos manhuas, pelo menos dos que eu já li até agora. Os dois acabaram olhando por um momento, um para o outro, e digamos que ambos ficaram completamente constrangidos um com o outro, e ele se perdia em seus pensamentos, enquanto ela pensava que realmente tinha uma chance com o protagonista. Mas no final, eles acabaram disfarçando bem e decidiram fazer logo a refeição, e ela dizia que não adiantava ficar pensando muito sobre isso porque eles ainda teriam muito tempo no futuro. Quando ela estava no carro, o motorista dela disse que o protagonista era apenas um Zeningen, e por isso alguém tão nobre como ela não deveria ficar muito perto dele. Porém ela perguntou qual era o problema disso. Ele responde dizendo que ela era a senhorita da família Su, porém aquele era somente um covarde sem valor. No entanto, essa jovem dama sabe colocar um cachorro em seu devido lugar, e disse em seguida que da mesma maneira que o protagonista não era ninguém, ele era somente um motorista, e ele não era ninguém para poder julgar os outros. Sem contar que o jovem protagonista tinha salvado a vida do avô dela também. E finalmente o invejoso ficou calado sem ter como responder a isso. Essa, sim, é o tipo de mulher que vocês precisam escolher para ter ao seu lado, senhores. Se conseguirem uma dessas do seu lado, com certeza vocês poderão passar pelas piores tempestades na vida, que tudo vai ficar bem. A divindade suprema diz em seguida a si mesma que, no máximo em um mês, o protagonista com certeza iria se tornar alguém tão famoso como uma celebridade em Bin Shen. 3 dias haviam se passado, e vemos Qin Shen meditando novamente. A meditação aparentemente estava indo bem, e ele comenta que o poder espiritual da montanha Longguan era muito escasso. Porém, ainda bem que ele tinha uma matriz espiritual que seu pai havia deixado, capaz de coletar a energia espiritual em um raio de 100 milhas. Caso contrário, não seria possível melhorar seu cultivo tão rápido. Porém, só isso não seria o suficiente, e se ele não ficasse mais forte rapidamente,
então com certeza ele não poderia se casar com a senhorita Suvan de forma legítima. Esse, sim, é um rapaz cheio de esperanças que sabe ver o lado bom da vida, e também as bênçãos que ele recebeu por poder conhecer a divina dama. Ele acabou se batendo para tentar acordar, e começou a se perguntar se realmente ele estava apaixonado por ela. Kim Shen também dizia que não tinha como um mendigo divorciado como ele, cheio de inimigos por todo lado, ser digno de uma deusa como ela. Que bom que ele pensa da mesma forma que eu, e eu entendo bem como esse jovem rapaz se sente. Entretanto, um dia, cedo ou tarde, ele estaria por cima de todos e se tornaria um homem digno de ficar com a senhorita Suvan. Depois disso, algumas pessoas disseram para que Kim Shen saísse de onde ele estava, e era justamente as escórias de antes que estavam querendo dar uma surra no jovem rapaz. Os caras ali realmente queriam apagar o protagonista da história dessa vez, mas ele disse para que eles pensassem com ele só por um segundo, dizendo em seguida que o proprietário original daquela mansão era o Sr. Su, e já que ele deu aquela mansão, era lógico que a relação deles não era simples. Por isso, não tinha como ele mentir sobre algo assim, e ele apenas tinha achado bom lembrar aqueles insetos desses fatos importantes, perguntando em seguida se eles preferiam ser perseguidos pela família Su, ou serem esculachados por ele. E nenhuma dessas opções de fato era interessante. Eles acabaram ficando completamente sem reação após ouvirem isso, mas não demorou para que o resto de zumbi ordenasse que eles atacassem, e depois ele iria resolver caso acontecesse alguma coisa. Kim não estava acreditando que eles ainda assim decidiram ir para cima dele, e deu apenas um tapa na face de uma das moscas, porém o tapa, apesar de ter sido fraco, arremessou o jovem para longe como se ele fosse nada, e outro comenta que não poderiam vencer Kim. O que disse isso acabou recebendo um belo tapa, e ele disse que mesmo se eles não puderem vencê-lo, eles tinham que vencê-lo, e perguntou se eles realmente não queriam mais andar por aquelas ruas futuramente. De repente, o inseto recebeu uma ligação da víbora traiçoeira, que dizia que o avô dela não iria mais aguentar e era para ele ir para o hospital imediatamente. O protagonista então perguntou se tinha acontecido alguma coisa com o Sr. Lin, e o inseto disse que isso não tinha mais a ver com ele, e os assuntos familiares não eram mais da conta dele, portanto, era melhor que o zumbi não visse ele no hospital. Enquanto o estrume de moscas saía do local, Kim pensava que não importava como eles trataram ele, o Sr. Lin sempre foi o benfeitor que tinha criado ele, e ele se perguntou se poderia pedir ajuda do médico Sun que ainda estava na cidade. Em seguida, Kim perguntou para as escórias se eles tinham um carro consigo, e com um medo enorme de apanhar mais, eles disseram rapidamente que tinham um, e ele pediu para que eles o levassem para o hospital. A cobra perguntava para o doutor se realmente eles não poderiam operar o avô dela, e ela dizia que eles já tinham o dinheiro, porém o médico disse que isso não era uma questão de dinheiro, e eles simplesmente não poderiam fazer esse tipo de operação com a estrutura do hospital deles. Colocando um montante de dinheiro nas mãos do médico, o projeto de zumbi disse que estava tudo bem se o velho aguentasse só mais uma semana, e assim que acabasse todo o procedimento de transferência, não iria importar se ele estivesse vivo ou morto. O jovem protagonista apareceu repentinamente com o Dr. Sun, e perguntou se eles poderiam pegar a sala de cirurgia daquele médico emprestada. Como resposta, ele disse que se fosse o Dr. Sun, com certeza eles poderiam pegá-la, e ele iria prepará-la agora mesmo para ele. Depois disso, eles disseram para os familiares que estavam somente atrapalhando irem para casa, e a medusa dizia que iria acabar com a vida do protagonista cedo ou tarde, enquanto o inseto não acreditava que ele conhecia uma pessoa tão importante assim. Nesse momento voltamos para a divina dama com seu avô, e ele perguntou se ela estava pensando no jovem Kim novamente. Digamos que isso acabou fazendo com que essa divindade ficasse com vergonha, porém o velho disse que já tinha visto mais coisas do que ela poderia imaginar, então não era para ela pensar que iria conseguir enganar ele. Ela então faz uma pergunta hipotética para o senhor, e perguntou se ela realmente decidisse ficar com o jovem Kim Shen, se ele seria contra isso. Mas ele responde que se ela realmente gostar, mesmo que seja um vira-lata qualquer, ele o transformaria em um cachorro pedigree. Depois disso, ela perguntou se a reunião de negócios em 3 dias era justamente para o jovem Kim Shen, e ele responde que não tinha feito isso pelo protagonista, e sim pela jovem divindade, sem contar que dependeria somente daquele jovem rapaz, se ele tinha ou não capacidade para fazer isso. E se ele conseguisse, ela estava decidida a dizer a todos naquela reunião, e se a família Lin não o quisesse, ela definitivamente iria ficar com ele. Se você gostou dessa nova história e quer ver a continuação dela, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!